Justiça Eleitoral nega pedido de Bolsonaro sobre minuta golpista de Anderson Torres. O que foi que aconteceu? O Bolsonaro pediu, através da sua defesa, para que a minuta golpista fosse retirada dos processos que investigam Bolsonaro na Justiça Eleitoral. O Bolsonaro está muito preocupado porque essa minuta golpista é grave. Se não fosse, ele estava nem aí. Ele não ia querer que tirasse esse detalhe da investigação. Mas não, o pedido foi esse, para retirar a minuta golpista. A Justiça Eleitoral analisou o pedido e negou. A minuta vai continuar, sim, dentro dos inquéritos que investigam Bolsonaro por crimes eleitorais. O resultado desses inquéritos, dessas investigações, desses processos, pode ser Bolsonaro se tornar inelegível, o que significa que ele não vai poder participar das próximas eleições. É isso que a gente mais deseja. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, negou o pedido de Jair Bolsonaro para que a minuta golpista, encontrada na residência do seu ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, fosse excluída de ação que o ex-presidente responde no Tribunal Superior Eleitoral e que pode torná-lo inelegível. 2 dias após os ataques de apoiadores de Jair Bolsonaro às sedes dos 3 poderes em Brasília, em 8 de janeiro, que deixaram um rastro de destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Federal e também no Supremo Tribunal Federal, a polícia fez uma busca na casa de Anderson Torres, onde encontrou a famosa minuta golpista. Torres era ministro da Justiça de Bolsonaro em dezembro, quando a minuta foi redigida. E no momento da operação da PF, em sua casa, ele ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e estava em viagem aos Estados Unidos. O documento, por sua vez, tinha como objetivo reverter os resultados da eleição presidencial de outubro, em que Bolsonaro saiu derrotado, mediante a declaração de um estado de defesa no TSE, com intervenção da Presidência da República. Na prática, iria ser constituída uma comissão cheia de milico que iria decidir se a eleição valeu ou não. O resultado a gente já sabe. Óbvio que eles iriam dizer que o Bolsonaro foi o vencedor. Um absurdo. O poder teria sido retirado do TSE, que é a Justiça Eleitoral, é quem responde pelas eleições no país. E esse poder seria transferido para uma comissão cheia de militares e de integrantes do governo Bolsonaro. Golpe de Estado é o nome disso. Na mesma hora que a notícia foi para a imprensa, o ministro Alexandre de Moraes determinou a exoneração de Torres, bem como sua prisão preventiva. Em seguida, o Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, prometeu emitir um pedido de extradição de Torres, caso ele não se apresentasse à justiça por conta própria até 16 de janeiro. Ele foi preso em 14 de janeiro no aeroporto de Brasília, logo após desembarcar no Brasil. E tem o detalhe também, pessoal, das digitais. Nós noticiamos aqui no canal, você deve ter visto, se não, procura aqui o vídeo, que a PF encontrou digitais na minuta golpista que foi achada na casa do Anderson Torres. E não é uma nem duas somente, são várias digitais e eles estão ali analisando para saber de quem são essas digitais. O Anderson Torres conta a história fiada, mentirosa, de que ele recebeu essa minuta de um qualquer. Alguém, um popular, entregou ali nas mãos dele e ele nem conhece essa pessoa que redigiu a minuta golpista. Eu, particularmente, tenho certeza que isso é mentira. E agora, com as digitais, a gente vai poder ter a certeza quem pegou nesse documento. Foi Anderson Torres e mais quem? Pode ter autoridades aliadas ao Bolsonaro, pode ter as digitais do próprio Bolsonaro, vai saber. É isso que a Polícia Federal vai investigar, vai analisar. O que nós sabemos de concreto é que as digitais foram encontradas naquele documento. E o Bolsonaro desesperado para evitar que essa minuta golpista faça parte do processo do TSE. Será que ele sabe que essa minuta é a chave para ele ficar inelegível? Será que ele tem noção de que essa minuta vai dificultar muito a sua vida e a sua defesa para tentar manter seus direitos políticos? Parece que sim. Senão, não estaria tão preocupado em excluir a minuta golpista
do inquérito que corre no Tribunal Superior Eleitoral. A defesa de Bolsonaro alega que a minuta é apócrifa, ou seja, não foi assinada por ninguém e que, portanto, deveria ser desconsiderada. Mas o ministro Benedito Gonçalves não concorda com o ex-presidente. Muito bem, ministro Benedito Gonçalves, concordo contigo. Na decisão, Gonçalves basicamente afirmou que tudo o que houver de documentos, provas e indícios que possam auxiliar as investigações será analisado na ação, sobretudo no processo de apuração da denúncia. A decisão do Corregedor-Geral ainda será submetida ao plenário do TSE e muito provavelmente vai ser confirmada essa decisão, porque se o Corregedor-Geral está dizendo que tem que manter a minuta, acredito que o plenário vai confirmar a sua opinião. E tem que manter mesmo. Não é uma justificativa plausível dizer que porque não tem assinatura, aquilo não tem validade. Era para ter a assinatura do Bolsonaro? Ele deve ter pensado muito em assinar essa minuta. É porque o golpe falhou, ele não conseguiu o apoio, não conseguiu os comparsas suficientes, né? Teve gente que deu para trás, como o próprio Marcos Duval. O hacker não conseguiu grampear o Alexandre de Moraes. Alguma coisa deu errado que ele não assinou a minuta golpista. Mas estava lá, pronta, guardada na casa do ministro da Justiça. Sinceramente, se você recebe alguma coisa de alguém que você nem conhece na rua, um papel, você primeiro vai olhar o que é e depois, sendo algo inútil, e nesse caso um crime, ele teria que dar voz de prisão a quem entregou essa minuta nas mãos dele. Anderson Torres teria que ter prendido a pessoa que entregou esse papel e não guardado com todo carinho no armário algo que ele disse que iria destruir, iria triturar. Uma conversa que não cola, conversa fiada, mentirosa. E as digitais do documento podem desmontar totalmente o depoimento do Anderson Torres. A tendência é que isso aconteça, que seu depoimento seja quebrado pelas digitais, quando ficar comprovado que foi gente do próprio governo Bolsonaro ou gente ligada a apoiadores do Bolsonaro no Senado, na Câmara dos Deputados, que pegou naquele documento, que redigiu, que teve contato com aquele documento. Lembrando, a digitação, a forma como foi feita a minuta é profissional. Não é algo que pode ter sido feito por qualquer um, por um amador. Não. É coisa oficial, coisa profissional. Portanto, muito provavelmente foi redigida por gente acostumada a redigir decretos, a redigir projetos de lei e similares. Pois bem, pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo e de deixar o like para que mais pessoas cheguem a esse conteúdo. O seu engajamento é muito importante para a gente levar esse conteúdo a mais pessoas. Deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tudo isso ajuda demais.